Então, pessoal, direto da Europa, do país Espanha, a nossa correspondente, a gente até brinca, correspondente oficial, Angelita Garcia, com uma palestra incrível. Vamos lá! Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer enorme estar participando da 20ª Expo Supermercados, agora na versão online também. E isso nos dá a oportunidade de poder contribuir um pouquinho daqui da Espanha, onde eu estou morando agora. Trabajo aquí en España, en Granada, sobre todo mira mucho por lo primero que piensa en el jefe, en el cliente. Lo que añade valor al cliente se hace, lo que no, no se hace. Y el segundo componente es el trabajador. También mira mucho por los trabajadores. Todo mira mucho también por el trabajador, que esté cómodo, para que rinda, para pensar en el cliente. Sí, ellos aprovechan, como tú dices, no buscan tener muchísimos productos, buscan tener el mejor producto al mejor precio. Pues, por ejemplo, la fruta, después en tiendas, aparte de tener su fecha de caducidad, ellos tienen como otra fecha de retirada, que es antes de la fecha de caducidad. Por eso te digo que pueden donar a comedores sociales y de todo, porque el producto se retira antes de que caduque en tienda. Muy bien. En tienda no caduca. Aquí la verdad que todos nos llevamos bien, pues salimos, jugamos al fútbol, quedamos para hacer deporte. Tu gerente ve, tu encargado, pues ve esa capacidad en ti, pues este puesto te lo vamos a dar para ti. Tu lealtad con tus líderes y aceptar cada etapa en su momento fue lo que garantizó tu suceso de carrera, ¿no? Bueno, Paco, muchas gracias. Te deseamos mucha suerte en tu carrera, que continúe así. Y gracias por este momento tan importante para todos nosotros, ¿vale? Vale, gracias. Hasta luego. Un Chao. saludo. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre os supermercados de bairro na Espanha e as suas estratégias de vendas. A população da Espanha é de 46.400 milhões de habitantes e aqui, embora o país seja pequeno, dizem que a Espanha, né, ela tem uma extensão geográfica que caberiam 9 Espanhas dentro do Brasil, mas o nosso país, mesmo pequenininho, ele tem 5 idiomas diferentes, um de cada região, né? Ele tem o catalão, o castelhano, o basco, o galego, o aranês, o asturiano e o aragonês. Mas se você chega aqui falando espanhol, você se defende tranquilamente. A Espanha, ela tem um regime monárquico ainda, nós temos um rei, o rei Felipe e a rainha Letícia. Mas ele também tem um parlamento onde eles compartilham as tomadas de decisões e assim funcionam, né, a composição de todas as regras, leis e sanções, enfim, demandadas por eles. O poder aquisitivo, o poder de compra da Espanha, do cidadão espanhol, com relação a alguns outros países do mundo, inclusive o Brasil, que nos interessa para termos uma noção de poder de compra. Na Irlanda, o poder de compra por cidadão é de $68 mil aproximadamente por ano. Na Alemanha, de $46 mil. Na Espanha, $30 mil. Em Portugal, $23 mil. E no Brasil, $8 mil por ano. Ou seja, isso mostra o poder de compra do consumidor espanhol com relação aos outros países citados. Quando a gente fala que a Espanha tem um forte poder de compra, nós ficamos muito inclinados a querermos fazer negócio,
Então, vejam que o Brasil possui alguns desafios maiores do que muitos países do mundo na sua composição de política, na sua vida social e na sua relação econômica, né? Assim como o Brasil é um dos que tem um menor poder de compra com o consumidor, o Brasil também é um dos menos permeáveis para a negociação. Vocês podem ver neste ranking de 190 países que o Brasil ocupa a posição de perfil empreendedor menos aberto para novos negócios e inserção de produtos no mercado do que a Espanha, por exemplo. A Espanha está no 30º lugar dos 190 países e o Brasil está no 179º lugar, né? Isso nos faz perceber que as negociações no Brasil são menos permeáveis. Nós temos 17 regiões, aqui nós temos Galícia, Castilla e León, assim por diante, e nós estaremos, nesse papo que a gente está tendo aqui, a região de Andalucia, que fica bem aqui, ó, no sul da Espanha. Então, daqui de Andalucia é que nós vamos falar sobre supermercados de bairro. Vou falar um pouquinho, então, da região sul da Espanha, que é onde eu estou, na região de Andalucia. A região de Andalucia, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, ela fica na costa sul da Espanha, é considerada uma região autônoma, né? Ela é muito forte, a sua marca como região é de montanhas, desertos e campos. E a região sul da Espanha é uma região muito forte na área de agronegócio, né? E distribuição de alimentos, ou seja, varejo, distribuição de alimentos e agronegócio, ela é muito forte, o que faz com que a região sul da Espanha se assemelhe muito à região sul do Brasil. Aqui, a região de Andalucia, onde nós temos algumas cidades muito famosas, como Málaga, Granada, Sevilha, né? Essas cidades todas fazem parte de Andalucia. Nós temos na nossa região 109 mil habitantes. O salário mínimo na Espanha hoje é de 1.050 euros ao mês. E a região de Andalucia, ela representa 75% da venda e da produção de azeitonas para todo o nosso país aqui. Dentro da região de Andalucia, nós temos Granada, né? Granada, ela passou por um domínio, a nossa região sul aqui, um domínio moro dos árabes, do século VIII até o século XV. Granada é uma região bem mais típica, com uma forte característica moura, né? Árabe. Vamos entrar em 5 fatores que eu entendo que são norteadores para o resultado das estratégias de vendas que acontecem. Eu penso que os fatores que influenciam as relações de consumo são, o baixo índice de inflação. A inflação aqui é 0,79% ao ano, o que permite políticas diferentes nas relações comerciais de consumo. O segundo é o baixo índice de criminalidade, né? Isso facilita muito a operação da loja, controles de segurança, custos com isso, etc. Então, a Espanha, tendo, né, 0,7% de baixo índice de criminalidade com relação aos outros países, isso ajuda muito na operação de loja, controles e custos de segurança e estratégias de vendas construídas. O comportamento social, que é o item 3, é outro fator que influencia bastante o resultado das estratégias construídas e da maneira simples, né, e objetiva como os supermercadistas aqui trabalham, né? As regras são muito simples e o povo é muito disciplinado para cumpri-las. Os consumidores absorvem as regras e cumprem, porque entendem que as regras são justas, né? E isso ajuda bastante também na influência das relações de consumo aqui. O Estado é proativo, né, nesse item 4, ou seja, o Estado presta um papel muito significativo de suporte ao empreendedor e à população, né? Ele abastece, ele ampara os necessitados e dá um equilíbrio. O que eu quero dizer com equilíbrio, com equidade? Quando o salário mínimo é de 1.050 euros ao mês para um trabalhador, se eu preciso de uma bolsa, auxílio, essa bolsa não é auxílio, ela é um salário. E o Estado me supre esse salário, até eu conseguir um emprego. Não vou entrar aqui no mérito dessa regra, porque a pauta não é quais as políticas sociais de empregabilidade. O que importa, que fica aqui, é que qualquer cidadão espanhol
que é assistido pelo Estado, ele não ganha uma coisa menor do que um trabalhador, um valor menor. Ele ganha um valor integral. E isso dá para ele muita qualidade de vida. E o salário mínimo de 1.050 euros para um espanhol, aqui na região onde eu moro, ele tem uma vida que não perde em nada a sua qualidade de vida para qualquer outro espanhol. Ele tem uma infraestrutura de vida muito boa e uma geladeira, um armário bem abastecido de alimentos. Dá ao espanhol um conforto, uma segurança e um comportamento de que ele não precisa burlar lei nenhuma, nem fazer nada errado, porque ele está com as suas necessidades básicas supridas, né? Isso faz toda a diferença no comportamento do consumidor aqui. No caso do Covid-19, né, que é uma pandemia que, graças a Deus, está mais para o final do que para o começo, mas aqui as exigências de pandemia que o Estado deu para os supermercadistas, os lojistas em geral, ele supriu os supermercadistas aqui. Ele supriu com máscaras descartáveis, com álcool gel e com tapetes higiênicos nas lojas. Não foi o lojista que teve que comprar isso. O serviço de atendimento ao cliente, vamos dizer assim. Existem números de telefone das prefeituras municipais que têm um papel de ouvidoria do cliente. Então, existe uma ética social no dia a dia, onde as pessoas são sérias, tanto nas denúncias, quanto no atendimento para resolver essas demandas. Então, o Estado é muito proativo e a população trabalha numa boa sinergia com o Estado. E isso faz com que a sociedade, em geral, tenha, né, um perfil de um bom convívio, de tudo que funciona, tudo é muito simples e tudo funciona nas relações de consumo em todos os âmbitos. No ponto 5, eu trago aqui como a tecnologia é usada. Né? Ela é usada de maneira simples e com aplicabilidade prática. E que eles têm um tema de casa que precisam dominar essa tecnologia e entendem que a obrigação é do espanhol, do cidadão espanhol, em aprender a usar essas ferramentas para que a sua vida fique cada vez melhor. Então, nós vamos ver algumas coisas das estratégias construídas em cima desse trilho de fatores, né, construídos aqui, que são específicos da Espanha, do que eu estou convivendo, vivendo aqui, aprendendo todos os dias. Eu estou no sul da Espanha, região de Andalucia. Dentro de Andalucia tem a província de Granada e uma cidade menor ainda, chamada Guadix, é onde eu estou morando com a minha família. Guadix tem 20.000 habitantes, aproximadamente. É uma cidade pequenininha. Nós ficamos a 54 quilômetros de Granada e é uma cidade que foi fundada pelo rei romano Júlio César, no ano de 45 a.C. Vamos falar dos supermercados de bairro aqui de Guadix, na Espanha, né? É importante comentar o seguinte sobre os supermercados de bairro. Uma pessoa que não é da nossa área técnica de supermercados, a gente olha para essas lojas e entende que todas são supermercados de bairro, porque elas têm uma característica de supermercados de bairro. Mas vocês sabem que muitos aqui citados são grandes redes, grandes potências, mas eles não vestem esta roupa de grande potência, de grande hipermercado ou supermercados. Eles têm operação muito parecida uns dos outros e um comportamento de bairro mesmo. E é muito interessante porque grandes bandeiras não fazem coisas muito diferentes ou muito top, muito acima dos supermercados de origem familiar de bairro. Isso que eu acho interessante, eles não são muito agressivos nisso. Eles ficam todos numa linha de equidade na operação da loja, no atendimento ao cliente, no layout, etc. É bem interessante isso daí. Vamos dar uma olhada, então. Falar um pouquinho de cada um, para que todo mundo possa conhecer. O Covirán é uma rede de 3.034 lojas. Vejam que ele é um supermercado de bairro aqui, né? Mas, na verdade, é uma rede de 3.034 lojas. O mix deles é muito voltado para compra rápida, né? Eles ficam bem no centro da cidade de Guadix aqui. E a ação deles é muito de comunicação voltada também para cartazes. Chega até a poluir, às vezes, a vitrine na frente da loja, de tantas informações dos cartazes que eles põem. O Supersol fica aqui na rua de trás, da onde eu moro. O Supersol é um supermercado também, que a gente olha de bairro, mas ele tem 180 lojas aqui na região de Andalucia. E o site deles, a maioria deles é o nome da loja
ponto Espanha, né? Vocês conseguem ver encartes, promoções, histórico da loja e tudo mais, é bem bacana. Mercadona, né, uma empresa espanhola de origem familiar, mas ela tem 1.600 lojas na Espanha e ela já está indo para Portugal, já tem sede em Portugal, Mercadona.es. E aqui o Mercadona é a loja que se distancia um pouco dessas outras. Eu diria que se fosse comparar, o Mercadona é o Zafari aqui, um ambiente mais luxuoso, mas também de espaço físico muito similar à maioria dos supermercados e também de operação de loja com a mesma filosofia. O Lidl, né? O Lidl é uma empresa de origem alemã, ela está presente em 30 países no mundo, é uma grande bandeira. O Dia por Cento, né? Uma loja muito interessante, achei sensacional aqui, supermercados têm setor de medicamentos. Então, aqui, por exemplo, eles podem vender suplemento vitamínico, eles podem vender medicamento para dor de cabeça, eles podem vender medicamento para má digestão. Então, o Dia por Cento, ele tem uma característica na loja de bairro de dar um destaque muito especial para o setor de medicamentos. Como a sigla DIA, né, quer dizer Distribuidora Internacional de Alimentação, aqui da Espanha, também, assim como o Lidl, ele está em 30 países. Supermercados Dani, também, como eu disse, é uma loja com uma característica muito de lojas de bairro, né? Ele tem uma rede com 19 lojas, na verdade, e a primeira loja, ela inaugurou em Granada. E para o Dani, eu gosto muito da área de bazar deles, bebidas e hortifruti. O Supercosto é uma empresa que vem com uma proposta de atacarejo, mas eles não têm aquele conforto de loja climatizada, eles não têm aquele layout excepcionalmente organizado, mas tu vê que eles são muito fortes na questão de mix de produtos e combate de preço. Não é confortável comprar, mas é muito prazeroso pagar, porque o preço é muito baixo, né? É uma loja de atacarejo familiar. Não é comum ter mais lojas como o Superposto aqui. Agora vamos falar, então, de algumas estratégias percebidas. Nesse comportamento das relações de consumo, é que são construídas as estratégias de vendas nas lojas. Comunicação com o consumidor, tá? Eles usam muito cartazes de sinalização, tá? Então, o que às vezes para nós polui em algumas lojas ou falta, aqui é abundante. Que, embora sejam muita quantidade de informações, eles têm uma maneira de construir esses cartazes, cores, tipo de letra, onde estão colocados, que são muito inteligentes. É tudo muito bem feito, muito caprichado e muito claro para quem está comprando. Outra estratégia de vendas que eu percebo aqui é que eles procuram manter todos os produtos identificados com preço e explicações de cada item para o consumidor. Vocês estão vendo aí queijos, cada plaquinha tem o tipo do queijo, quanto ele custa, e tem um QR Code ali, aqui ó, que vocês podem ver, que se tu passa o teu celular, tu vê até informações adicionais, quais as vitaminas, receitas, às vezes, dependendo do que está carregado nesse QR Code. Então, eles têm um entendimento de que o melhor atendimento é feito pelo cliente. Então, os embutidos, carne, padaria, hortifruti, tem muito autoatendimento ali. Então, eles procuram dar muita informação para o consumidor, para ele poder ter compra imediata. E isso faz o quê? Faz com que a compra por impulso aumente. Como eles entendem que a melhor pessoa para atender o cliente é o próprio cliente, eles trazem a filosofia do autoatendimento de uma maneira muito fácil de acontecer, independente da idade. Aqui nós estamos na Europa, então a população de idosos é muito maior, e os idosos aqui são muito ativos, fazendo esporte, caminhando na rua, fazendo suas compras. Então, por exemplo, aqui no setor de hortifruti, onde a gente está vendo nessa loja, um casal, né, fazendo suas compras, e eles estão colocando os produtos dentro do rollbags. E aqui do lado tem uma tabela com números que eles colocam na balança, digita o número e sai o preço. Isso é muito autoexplicativo.
Qualquer pessoa que chega ali entende como é que funciona. E eu sei que isso existe no Brasil, esse recurso, mas eu percebo que, às vezes, a nossa comunicação com o cliente, ela tem algum hiato ali, que o cliente não... Se ele não é de loja, ele tem uma dificuldade de entender como aquilo funciona. E aqui eles constroem as coisas de uma maneira que as pessoas entendem com muita facilidade como as ferramentas funcionam. E aqui está o Ney passando. Digamos que a pessoa não conseguiu pesar aqui, botou o saquinho no carro, na hora que passa no caixa, aqui tem a tabela das frutas e a operadora usa a mesma tabela para digitar na hora. Então, o cliente, ou ele pesa lá no hortifruti mesmo, ou ele pesa na saída do caixa. Aqui também, as leis municipais, né? Eu vejo o Estado dando um apoio muito importante para as lojas em várias coisas, dentre elas, prevenção de perdas. Então, por exemplo, existe uma lei municipal aqui que obriga o uso de luvas para as pessoas comprarem perecíveis. As pessoas não podem tocar no perecível. Seu índice de perecibilidade diminui. Então, a loja possui... Aqui está escrito guantes. Guantes são luvas descartáveis. As pessoas colocam a luva para tocar no perecível. Então, padaria é autoatendimento, hortifruti é autoatendimento, açougue é autoatendimento, peixaria é autoatendimento, embutidos é autoatendimento. Então, todo onde eles podem colocar autoatendimento, eles dão todo o suporte para o consumidor poder se autoatender. E é natural que nesse conforto aumenta a compra por impulso, como eu falei. Então, nós compramos mais, porque fica tudo muito fácil de comprar, não tem nenhum atrito na compra, a compra flui serenamente, e aí o teu prazer de comprar aumenta. Isso é uma estratégia bem interessante também. Sempre que é possível, em qualquer loja de bairro, independente do tamanho que tu for, tu vê que é agregado algum serviço, né, de rotisseria ou de transformação do produto de consumo. Por exemplo, né, a gente está aqui numa padaria pequenininha, dentro de um supermercado, bem pequenininha, e do lado, aqui, esta máquina é uma fatiadora de pães, né? E eles escreveram aqui nessa plaquinha aqui, eles escreveram, aqui tu pode cortar o pão do teu gosto. Tu já leva o pão fatiado para casa, se tu quiser. E eles não te cobram mais por isso. Isso é um serviço que eles te agregam. Outra coisa que eles fazem com relação a isso, né, de transformação de produto, uma máquina para fazer suco do lado do setor de hortifruti, né, um sistema de engarrafamento e precificação. Então, acaba sendo divertido e muito agradável você poder produzir o seu suco ali, sem sujar nada em casa, leva prontinho, senta para o almoço, toma o teu suco e vai. Isso é um serviço de valor agregado e é um serviço muito estratégico que eles promovem para o consumidor nas lojas de bairro aqui. Com relação à comunicação também, o marketing, né, de comunicação, eles evitam aqui palavras técnicas nos cartazes. Por exemplo, aqui é um balcão de rotisseria e o cartaz aqui está escrito listo para comer, ou seja, pronto para comer. Aqui, nesse outro do setor de padaria, nesse cartaz aqui está escrito horários de nossas jornadas. Então, horário das jornadas. Estão te informando que hora o pão fica pronto. Eu penso que um dos pontos mais fortes aqui dos mercados de bairro é a comunicação clara e direta para o consumidor. É simples. Aqui, o que está dando certo é a simplicidade, né? E as frases de efeito, né? Não são frases muito elaboradas, mas são frases que dão uma imagem de empoderamento, que a decisão é do cliente. Então, aqui tu pode cortar o pão do teu gosto. Eles estão sempre empoderando o consumidor. Além das decisões de operação, do que o cliente está comprando, eles também dão decisão na mão do consumidor de comparativo econômico, né? Então, na maioria dos encartes, são apresentados indicadores informando a rentabilidade do produto para análise do consumidor, né? Assim, o cliente pode analisar com clareza o custo e o benefício do produto. Por exemplo, aqui nesse encarte, nós temos esse detergente, né? O detergente, eu recortei aqui e botei no detalhe para vocês poderem dar uma olhadinha aqui comigo, tá? Então, detergente líquido
4 litros, né? 4 litros, ele está €3,99. E eles fazem uma conta dizendo o seguinte, em cada lavagem que tu fizer, ela custa 7 centavos de euro. Então, ele rende 60 lavagens. Quando tu olha aqui, ele te diz, 61 lavagens, sendo que cada lavagem sai esse valor aqui, né? Enfim, ele te dá encartes com indicadores de custo. Pensando algumas coisas percebidas nos supermercados de bairro, também vejo uma consciência coletiva de responsabilidade ecológica e cuidados com a saúde, que as lojas acabaram, né, usando isso como uma boa oportunidade também de negócio, por que não dizer isso, né? Primeiro que o espanhol dá muito valor para a responsabilidade ecológica e dos cuidados com a saúde, né? A Espanha, ela tem uma participação muito ativa, né, nesses eventos mundiais de cuidados com a natureza, com a ecologia, etc., e com a saúde do cidadão espanhol. Então, mensagens como aqui do ladinho, né, com instruções de boa manipulação e higienização dos alimentos, muito antes da pandemia já existia essa prática, cartazes assim dando instruções para o cidadão. E as sacolas aqui, todas elas são vendidas, sejam de plástico, sejam de papel. A média da sacola é de 10 centavos de euro, independente se é de papel ou se é de plástico. Elas sempre são com plásticos biodegradáveis. O que eu percebo assim, de vulnerabilidades que o espanhol não explora aqui, pelo menos aos meus olhos eu não percebi isso. As lojas todas, elas têm um layout, ao meu ver, confuso. Ela não tem um padrão de layoutização, como nós temos essa qualidade, esse padrão de layout no Brasil. Aqui também é surpreendente, até em bandeiras, em lojas de bairros, com bandeiras de grandes redes, os corredores, muitas vezes, sem sinalização de corredor, né? A maioria deles não tem sinalização do corredor. Eu vejo que as pontas de gôndolas e as áreas quentes das lojas são um pouco aproveitadas. O espanhol, eu vejo ele muito passivo, a venda aqui é muito passiva. Uma venda mais agressiva, eu acredito realmente que eles venderiam o triplo aqui, né? O gerenciamento das categorias aqui, eu vejo também que não segue um padrão. Eu vejo pouca criatividade nas campanhas de marketing, é tudo muito encarte, sabe? E pouco aproveitado. Então, aqui tem uma política econômica muito favorável que poderia ser melhor aproveitada. Não sei se não fazem porque não querem ou se não fazem porque não sabem. Essa é uma pergunta que o tempo vai responder. Mas eu percebo isso. Isso é fato do que eu vejo aqui. Eu espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês, matando a saudade, participando da 20ª Expo Supermercados. Faremos contato pela internet e estaremos sempre juntos. Um grande abraço, com muito carinho para todos vocês. Você quer aumentar as suas vendas? Seu estabelecimento precisa estar mais visível para os consumidores? Gostaria de tornar suas promoções mais populares? Quer mais consumidores procurando os seus produtos? Chegou a EasyWay, o jeito fácil de fazer delivery. Faça parte desta plataforma de vendas onde os seus produtos estarão à frente de milhares de consumidores. Entrando neste novo conceito comercial, o seu estabelecimento estará no mapa de procura dos compradores e passará a ter divulgação em redes sociais e os seus lançamentos e promoções chegarão mais rapidamente para os clientes. Venda mais com EasyWay. Você, empresário, entre no site www.easyway.com.br e agende uma reunião. EasyWay, o jeito fácil de fazer delivery. Se você é um consumidor exigente, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo na Apple Store e Google Play e faz um Easy. A leveza do malte Pilsner, o sabor do malte Munich. Uma combinação surpreendente. Brahma Duplo Malte. Beba com moderação.